Por exemplo, livros de mulheres, se há alguns anos era uma coisa complicada da gente falar, não, tem que botar uma cota da mulher, quem foi a mulher que escreveu sobre isso? Hoje em dia é absolutamente igualitário, tem mulher falando sobre todos os assuntos, tanto quanto os homens. E eu ouso dizer que em alguns lugares, por exemplo, na escrita mais literária, tem mais autoras mulheres do que homens, assim. Então, tá fácil de ser diverso, de pensar uma programação diversa e democrática e que faça sentido, assim, porque eu acho que o mundo pediu e o mercado editorial é um reflexo disso também, assim. Meu nome é Ana Lima Cecílio, eu sou editora, livreira, leitora e agora eu sou curadora da Flip. Essa ideia de fazer uma festa literária, né, que é um lugar de encontro para ouvir os autores, para ter mesas, para debater temas, eu acho que esse modelo que a Flip trouxe para o Brasil, eu acho que ela ainda segue sendo uma das mais importantes, porque tem muita visibilidade, tem muita gente olhando para isso. E acho que, inclusive, uma coisa da importância da Flip é ter sido matriz de uma série de outros festivais que tem no Brasil inteiro, a Flipossos, a Fliaraxá, e que pegaram esse modelo da Flip e foram difundindo. Eu sempre acho que quanto mais feira, melhor, quanto mais conversa, melhor, mas eu ainda acho que a Flip tem um lugar um pouco de proa, assim, porque ela abriu um caminho para os outros festivais também. O João do Rio é um cara, acho que é um pouco injusto falar que ele ficou esquecido, porque sempre teve vários pesquisadores que levavam a sua obra o tempo todo, assim, com essa importância de ser considerado meio o fundador da crônica moderna. Ele inventou um jeito de fazer crônica que existe muito no Brasil e em poucos outros lugares, que é uma história da reportagem mais literária, jornalismo literário. Ele foi muito pioneiro nisso. E nesse interesse dele profundo pelas ruas do Rio de Janeiro, né, o livro mais famoso dele é A Alma Encantadora das Ruas, eu acho que ele consegue ser representante de um começo de um país que olhava para frente, querendo ver a urbanização e a modernização. Ele tinha um fascínio por Paris e por olhar o que estava acontecendo na Europa, mas ele também tinha um pé muito fincado na cultura carioca, nas ruas cariocas, nesse país que era mestiço, plural, com várias religiões, né? Ele foi, acho que, a primeira pessoa que olhou para isso com carinho, com interesse, assim. E acho que ele toca em coisas delicadas, como o racismo, a miscigenação, as religiões africanas. Tem essa insinuação da sexualidade dele. Eu acho que ele abre portas muito interessantes para pensar o Brasil, não só ali do começo do século XX, mas o nosso hoje também. Quando eu comecei a trabalhar, há 1000 anos atrás, a gente tinha que fazer fotolito, a gráfica era muito mais cara, você tinha que fazer 3.000 exemplares, senão você não conseguia pagar, o preço de capa ficava impossível, tudo era muito mais difícil. Então, quando você aumenta a tecnologia, é isso, assim, hoje um garoto pode fazer uma editora na sua casa, do aspecto técnico. Claro que você precisa de gente que trate o texto, tem que ter um super designer para fazer uma capa e tal, mas você consegue, por exemplo, imprimir de um jeito razoável 50, 100 exemplares para alguém que está começando. Então, acho que tem uma coisa muito da técnica que melhorou muito. Eu entendo quando as livrarias pequenas falam, putz, as editoras pequenas falam, putz, eu tive que botar os livros na Amazon. Ou quando uma pessoa, um leitor fala, cara, mas eu moro aqui na minha cidade, a livraria mais perto é 300 quilômetros, eu tive que comprar na Amazon. Ou quando você pega a dica de um livro de um livreiro real, maravilhoso, que te indica, você vai para casa, você bota lá no Google e você vê que na Amazon esse livro está 30% mais barato. Tem essa sedução que o tempo inteiro ela existe, mas eu acho que a gente tem que aprender o caso da Amazon para mim é muito fundamental, porque ele ensina que consumo também é política, o jeito que a gente consome também é escolha política. E a Amazon, para o mercado editorial, ela é assim devastadora.
Eu acho que tem um florescimento dessas livrarias de bairro, que são da curadoria, dos livreiros, e que isso é um valor agregado a elas. Por outro lado, elas têm também que se reinventar com eventos, com encontros, com manter a livraria sempre cheia. Isso é uma coisa que todas essas livrarias pequenas têm em comum, com muita garra e com muita diversidade de cada uma delas, que é manter uma programação, deixar gente em casa, que eu acho que isso é gente em casa, que eu digo, é convidar a gente, ter sempre um autor, ter sempre uma coisa, ter clube de livro. Clube de livro é uma das coisas mais legais que existem, assim, porque aqui, por exemplo, tem um livro por mês, um monte de gente lê, e tem um dia que essa experiência, que é sempre tão solitária da leitura, ela é compartilhada. Tem muita gente que gosta de falar sobre isso, né? Sobre o mesmo livro, sobre o que aconteceu. Então, eu acho que as livrarias, elas têm esse processo, primeiro, de se fortalecer, e as livrarias têm uma compreensão de quanto mais livraria melhor, não tem muito concorrente entre as livrarias pequenas, é isso. O inimigo comum, a concorrência em comum é com a Amazon. Todas as pessoas que fazem conteúdo que eu acompanho, que fala dicas para ler mais, como se tornar um leitor, assim, o número 1 é fique longe do celular. E a gente sabe o imenso potencial desse vício e desse poço sem fundo que é uma rede social, né? Ela é desenhada para você ir passando sem fim, ao contrário de um livro que você acaba e você tem uma satisfação imensa a hora que você acaba de ler. Você sente ressaca de livro, você não fica com ressaca de rede social, porque é um negócio que não acaba nunca. E aí eu acho que tudo isso entra numa coisa mesmo da nossa atenção contemporânea. É difícil se concentrar. Os jovens hoje em dia que tem essa coisa da velocidade do TikTok, é difícil você, até para assistir um filme, um longa-metragem de 2 horas, as pessoas têm mais dificuldade de se concentrar. Você imagina você pegar um livrão de 400 páginas e entrar ali. É uma pena, né? Assim, acho que é um pouco o trabalho da livraria, da Flip, das editoras, assim, de toda essa cadeia do livro, é você falar o tanto que é incrível você ler, tantas coisas que você descobre, o tanto que isso pode ser um prazer, que te dê mais coisas do que uma série que você vai ver, que depois você nem lembra direito, né? Um livro, até quando o livro é ruim, é bom. Até quando você esquece o que ele falou, depois eu li esse livro, mas eu não lembro direito. Mas foi um momento ali de concentração, de entrar na história e tal. Mas, se você olhar a lista dos mais vendidos, principalmente de ficção, acho que tem, assim, por exemplo, você pegar o Torto Arado, você pegar a Carla Madeira, é incrível, porque é uma volta do romance, eu digo volta do romance porque, assim, são histórias que se aprofundam, que criam os personagens, e que os personagens têm uma construção que é muito interessante, com temas que são prementes para entender o mundo hoje, né? O Itamar tem toda uma questão do racismo, um renascimento do regionalismo, porque é um pouco para sair daquele ciclo que a gente viveu muito no começo dos anos 2000, que eram escritores nas grandes cidades e tal. Então o Itamar, ele sai desse eixo e faz esse sucesso que ele faz. E a Carla Madeira, temas muito femininos. A Carla Madeira é uma autora que seria chamada de literatura feminina se ela tivesse escrito há 20, há 30 anos. Como ela está aqui hoje, ninguém fala que a Carla Madeira faz uma literatura feminina, mas as coisas que ela coloca no livro, que é o abuso, os relacionamentos, a maternidade, todas essas coisas são assuntos que toda mulher passa por num grau ou menor grau, de algum jeito, e que são interessantíssimos para 50%, no mínimo 50% da população, né? Quando você faz a coisa do retrato do leitor, uma das coisas assim, 78% da população acha que devia ler mais. Aí fala assim, mas por que você devia ler mais? Aí a pessoa sempre fala assim, para melhorar o meu trabalho, para melhorar o meu casamento, para ser uma mãe melhor, para ficar mais tranquila, para não ter burnout. As pessoas acham que a leitura ela tem que ser um para alguma coisa. E eu acho que isso é um pouco o reflexo da escola, que acha que te ensina que ler é estudar. Mas ler é muito mais do que estudar. É estudar também, você aprende um monte de coisa, você tem outras experiências, mas tem uma coisa da leitura que é assim, para se amansar do mundo, para entender o mundo, como era a frase do Paul Auster, mas também para
expor sua revolta, para dividir um sentimento, para se sentir um pouco mais humano, que vai muito além do para ser alguma coisa, né? Para ser uma pessoa melhor.